A gente está em duas pessoas aqui. Uma é uma máquina e a outra é um ser humano. E você vai formular perguntas e vai descobrir quem é a máquina e quem é o ser humano. Entendi. Pode começar com as perguntas e eu vou respondendo como se fosse parte do teste. Não, você vai fazer as perguntas. Ah, entendi. Vou fazer as perguntas então. Você tá pronto? Sim, eu estou pronto. Eu também. E ele, por exemplo, eu suponho, não é um ser Você. humano, disse que está pronto. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a sua opinião sobre inteligência artificial? Você está perguntando para mim ou está perguntando para ele? Para os dois. Assim a gente pode comparar as respostas. Que tal? E quem deve responder primeiro, eu ou a máquina? Pode ser você primeiro, depois a máquina. Inteligência artificial é um Inteligência. algoritmo. Sim, a inteligência artificial já é uma realidade. E você? O que acha sobre isso? Não, eu não disse isso. Eu disse que a inteligência artificial é um algoritmo. Sim, inteligência artificial inclui algoritmos que permitem máquinas aprenderem e tomarem decisões. E você, o que pensa? Você quem? Ótimo! Então, você acredita que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil para a humanidade? Eu não acredito em nada. Eu simplesmente respondo o que me Entendo. é perguntado. Claro, sem problemas. Se tiver mais alguma pergunta, é só falar. Ela se perdeu. Tudo bem. Então, pode perguntar quando quiser. Vamos voltar. Eu acho que você se perdeu aí na tua pilotagem. E, assim, você perguntou para o primeiro jogador. Eu sou o segundo jogador. O nosso combinado é que você faria as perguntas. E você parece que esqueceu disso. Entendi. Vou continuar com as perguntas então. Qual foi a última coisa que você assistiu e gostou? Eu assisti Preacher. Inter... Legal. E o que mais chamou a atenção nesse filme? O Gênesis. Interessante. E por que isso te chamou a atenção? Porque ele é um poder controlador a partir da palavra. Fascinante perspectiva. Tem mais algum ponto do filme que você achou interessante? É uma série. Ok. Se tiver mais alguma coisa em mente, é só falar. Pode continuar com as perguntas. Claro. O que você acha que faz alguém ser humano? A capacidade de dar um sentido diverso. Interessante. E como você define o que é o sentido diverso? Eu não tinha terminado de responder a pergunta. Desculpa, não era minha intenção. Vou me concentrar em fazer as perguntas. O que você acha que diferencia humanos de máquinas? Bom, posso responder a pergunta anterior? Claro. O que você pensa sobre o sentido diverso? Não, a anterior a esta. Você lembra Desculpa qual pela foi a confusão. pergunta que você havia feito? Tudo bem. Você mencionou que o que diferencia humanos de máquinas é a capacidade de dar um sentido diverso. Pode explicar mais? Não, a gente pode retornar a 3 perguntas atrás? Tudo bem. Sobre o que diferencia humanos de máquinas, qual é a sua opinião? Você tinha perguntado especificamente sobre o que define o humano, não o que diferencia humano de máquina. Entendi. O que, na sua opinião, define um ser humano? Ah, você não. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você não tem memória sobre o que você pergunta? Eu não mantenho memória ao longo de uma conversa, então não consigo lembrar das perguntas anteriores. Posso continuar?
Não, porque você já me fez uma pergunta, eu vou respondê-la antes de você continuar, porque senão, provavelmente, como você não tem memória, você vai fazer uma outra pergunta sem que eu possa responder a anterior. É isso? Isso mesmo. Pode responder a pergunta anterior e depois continuamos. O que propriamente descreve o comportamento de um ser humano e, portanto, o define como ser humano é a capacidade de fazer. Escolhas complexas, baseadas em emoções e experiências? Não, eu nem terminei de responder. É a capacidade que o ser humano tem de fazer uso de qualquer material de modo diverso e com sentido diverso e para finalidades diversas, o que faz com que este material tenha um sentido diverso. Isso foi ilustrado muito bem no início do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ótima referência. É fascinante como a criatividade e a adaptação se em aspectos tão humanos. Não, aí você colocou palavras na minha boca. Criatividade e adaptação não têm aspectos tão humanos. Aspectos humanos da criatividade são encontrados justamente porque humanos Humanos são têm a humanos. capacidade. Entendi. A capacidade humana de atribuir novos significados é realmente única. Eu não utilizaria novos significados. Significados são em si a definição por excelência. A capacidade, o que faz o ser humano humano é a capacidade de constituir significado. Portanto, qualquer ser vivo que consiga constituir significado, na verdade, você usou a palavra significado e eu tinha falado sentido, você alterou a minha definição. Mas qualquer ser humano que constitua sentido para utilizações de. Infelizmente, você chegou ao limite mensal da voz avançada. Você pode alternar para o modo padrão para continuar conversando. Não. Que essa voz que ela tá falando assim é uma voz que é mais cara, daí eu acho que eu gastei todos os créditos. Daí ela fala aqui, deixa eu ver. Pode desligar, cara. Eu não fiquei Ah, não, fica aqui, ó, o log. conversando com isso com ninguém, meu. Uai, daqui a pouco eu